Vocês já pensaram na lição que a gente está tirando, positiva, dessa guerra lá no leste europeu? É que, de repente, a gente descobre que está dependente o nosso agro, que é o carro-chefe da nossa economia hoje. Esse ano vai representar 1/3 do PIB, né? Vai garantir o equilíbrio das contas externas, vai dar garantia alimentar a nós e a outros países, né? O agro depende do cloreto de potássio que vem da Rússia, que vem da Bielorrússia, que está na área de conflito, né? E que não pode sair pelo Báltico, porque a Lituânia, por exemplo, bloqueou a saída do potássio que a gente compra da Belarus, né? Então, porque a Lituânia é da OTAN. Pois é, e nós é que pagamos. Então, gente, nós temos potássio aqui no Brasil, vamos olhar aqui para dentro. Temos extensas reservas de potássio na foz do Rio Madeira, quando desemboca no Amazonas, né? E por quê? Depende dos ambientalistas e da consulta a comunidades indígenas. Está ali. É só embarcar por água e o potássio, né? Silvinita o nome do minério bruto, de onde se extrai o potássio, para fazer a combinação NPK para o agro. Está ali, vai por água, está pertinho, vai por água para Rondônia, né? É só subir o Madeira, né? Ou descer outros rios ali, subir outros rios da bacia amazônica, vai para o Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia. Gente, e não aproveitamos. É porque o Brasil tem brasileiro contra o Brasil. Trabalham contra. A gente vai buscar lá no leste da Europa a um preço caríssimo, podendo retirar aqui 90% daquelas reservas. Aquelas reservas abastecem 90% da necessidade do agro brasileiro. Bom, e aí a gente pergunta, né? Querem que Bolsonaro, as oposições, claro, querem que Bolsonaro tome partido. Ele não é trouxa, não vai atender o que exige a oposição, obviamente, né? Porque depois vão criticá-lo que ele tomou partido, seja de que lado for, né? Por quê? Porque os dois são parceiros. E o Brasil não tem que se meter nisso, né? O Brasil tem que... Bom, que houve o compromisso de Putin com Bolsonaro de abastecer o Brasil com o fertilizante, o potássio, né? O K do NPK. E outra, aí ele olha para ver quem são os amigos. Quem está por trás da OTAN, né? Ou à frente da OTAN, é o Biden, né? Uma voz forte na OTAN é o Macron. O que disse o Macron sobre a Amazônia? A nossa casa está queimando, que a Amazônia é uma questão internacional. Isso disse o Macron. E o Biden disse o quê? Fez uma ameaça, né? Se os brasileiros não pararem de queimar a Amazônia, haverá sanções severas econômicas contra o Brasil. E aí? Qual é o partido que o brasileiro toma? Né? Um garantiu fertilizante para o agro. Mais do que isso, ele disse que a Amazônia, o Putin já disse que a Amazônia é o Brasil. E é, né? Então a gente tem que considerar essas questões antes de adotar posições com base na propaganda. E eu vejo que aqui no Brasil a Rússia perdeu a guerra da propaganda, né? Ironicamente, a Rússia soviética foi quem inventou a desinformácia, né? Mas quem está usando isso é a propaganda do lado dos Estados Unidos, né? Nós temos uma cultura que sempre foi a reboque dos modismos culturais americanos. Isso está no substrato, na raiz da nossa cultura. Então a gente vai atrás sem pensar por quê e sem examinar os fatos históricos. Por exemplo, ontem fez aniversário da Batalha de Cerro Corá, onde foi morto, os brasileiros mataram, o Marechal Francisco Solano Lopes, e aí acabou a Guerra do Paraguai.
A história do Paraguai chama isso de martírio de uma raça. Itaipu acabou com isso. Os dois se juntaram num projeto único, binacional. Agora, imagine se o Paraguai hoje, em nome de guerras antigas que já acabaram, fizesse uma aliança militar de defesa anti-Brasil com a Venezuela, com Cuba ou com a China. Como o Brasil ia fazer? Essa é a situação da Rússia. Despertaram a Guerra Fria, que não deveria existir mais, continuou um acordo militar anti-russo, quando o acordo militar anti-Estados Unidos foi diluído quando se diluiu a União Soviética em 1991, que é o Pacto de Varsóvia. Só para a gente pensar na história. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas, sempre inovando para você. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.